Ok, pessoal, segunda parte da nossa aula sobre o artigo de opinião. Vocês lembram que na aula anterior, essa aí do cargo, a gente falou tudo a respeito desse gênero textual argumentativo. Mostramos a questão do suporte, mostramos a estrutura de um artigo, mostramos a forma como o autor, como o articulista, escreve seu texto, mantendo, acima de tudo, o ponto de vista dele, muitas vezes permitindo a questão também da subjetividade. Falamos também a questão da linguagem. O artigo de opinião mantém a norma padrão por conta do seu suporte, que é o jornal, mas em certas circunstâncias, e principalmente quando eu levo em conta o meu interlocutor, eu posso sim utilizar de vez em quando algum coloquialismo. Mostramos tudo a respeito do artigo e agora nessa aula nós vamos fazer a análise de um texto. Então, toda aquela teoria vai ser aplicada na prática a partir da leitura do texto. Em seguida, uma discussãozinha. Vamos lá? Muito bem, então vamos lá. Cadeias e demagogia. O sistema prisional talvez seja a área da administração em que os políticos mais falam e fazem besteiras. Frases como lugar de bandido é na cadeia tem que acabar com os benefícios que encurtam penas, vamos reduzir a maioridade penal e, principalmente, preso precisa trabalhar para pagar os custos da prisão, soam como música aos ouvidos da sociedade acuada pela violência. É compreensível que a maioria esteja de acordo com essas propostas. Dos que se candidatam para governar os estados e o país, entretanto, esperaríamos mais responsabilidade para não criar expectativas fantasiosas e evitar políticas inexequíveis num campo tão sensível. Antes que os idiotas da internet tirem conclusões apressadas, deixo claro que não gosto nem sou defensor de bandidos, que também quero ver preso o assaltante que rouba e mata e que, em caso de conflito violento entre bandidos e policiais ou agentes penitenciários, só não fico do lado dos agentes da lei se estes também forem criminosos. A pior consequência do aprisionamento em massa é a superpopulação. Os que não aceitam o argumento de que a pena de um condenado deve ser a privação da liberdade, não a imposição de condições desumanas, precisam entender que o castigo das celas apinhadas tem consequências graves para quem está do lado de fora. Quando trancamos 30 homens no xadrez com capacidade para receber menos da metade, como acontece nos centros de detenção provisória de São Paulo e em quase todos os presídios do país, os agentes penitenciários perdem a condição de garantir a segurança no interior das celas. Como o poder é um espaço arbitrário que jamais fica vazio, o crime organizado assume o controle e impõe suas leis. A era das facções que comandam o crime de dentro dos presídios, capazes de dar ordens para vandalizar cidades, disseminar violência pelo país inteiro e estabelecer conexões internacionais, requer dirigentes com experiência em segurança pública, que conheçam as condições de funcionamento das cadeias brasileiras. O combate ao crime organizado exige inteligência, entrosamento entre as polícias, centralização das informações no cadastro nacional, simplificação da burocracia e, acima de tudo, coragem do judiciário para criar penas alternativas que reduzam a população carcerária. Palpites demagógicos de políticos despreparados são dispensáveis. Ok, turma, esse aqui é o texto do Drauzio Varela, do jornal Folha de São Paulo, de fevereiro de 2019. Quando a gente analisa esse artigo de opinião, a gente consegue entender melhor toda aquela teoria da nossa primeira aula, quando falou todos os aspectos a respeito desse gênero textual. Agora a gente vai analisar parágrafo por parágrafo como é que a opinião do articulista foi desenvolvida no texto e você vai perceber que a questão da estrutura não é tão difícil como parece. Acompanhe aqui. Vamos lá. Primeiramente a gente percebe aqui na introdução, antes o título Cadeias e Demagogia, certo? Sempre interessante deixar para colocar o título de um artigo de opinião ou de qualquer texto de opinião. Por último, é um conselho, porque você faça uma leitura geral daquilo que você escreveu para, a partir desse texto que você já tem pronto, você colocar um título que esteja mais de acordo com ele. Afinal de contas, o título é o resumo do seu texto. Na introdução, nós observamos 2 parágrafos. Primeiro, ele faz o quê? Ele faz um corte de todos aqueles argumentos que as pessoas utilizam para falar, para defender o seu ponto de vista. E aí nós temos algumas expressões entre aspas, como lugar de bandido é na cadeia, tem que acabar com benefícios que encurtam pena, vamos reduzir a maioridade penal. E no finalzinho da introdução ele coloca aquilo que é de praxe.
o seu ponto de vista em relação ao que vai ser argumentado, ao que vai ser defendido no decorrer do texto. Vejam, soam como música aos ouvidos da sociedade acuada pela violência. Ou seja, nessa introdução, ele optou por fazer a sua tese com base em argumentos alheios, por isso que aparece tudo aí entre aspas. Ele diz que quem pensa que tem que acabar com benefícios que encurtam penas ou redução de maioridade penal, etc., isso aí nada mais é do que o ponto de vista de uma sociedade que está acuada pela violência. Então, dentro desse artigo, ele vai tentar esclarecer o ponto de vista dele para esta sociedade que pensa dessa maneira por falta de experiência ou porque é uma sociedade que quer justiça a qualquer custo. Aqui nós temos então o desenvolvimento começando do terceiro parágrafo. E agora ele atribui a responsabilidade desse pensamento coletivo também aos políticos que acabam incentivando as pessoas a terem esse tipo de opinião. Observe essa palavra fantasiosas, porque esta palavra também concentra o ponto de vista do autor do texto. O autor colocou aqui como condições fantasiosas e essas políticas são inexequíveis, ou seja, não há como você realmente cumprir com tudo isso que as pessoas gostariam. Não há como você prender esse aglomerado se dentro da realidade nós vamos ter outros problemas em cima dessa falsa tentativa de estabelecer justiça. Então veja que ele diz aqui o seguinte no quarto parágrafo. Antes que os idiotas da internet, chamamos a atenção para as aspas dessa expressão aqui, porque diretamente o articulista não está chamando ninguém de idiota. Ele utiliza aspas para dizer que esse é um discurso alheio referente àquelas pessoas que julgam, que falam, que pensam, sem pensar nas consequências da sua própria palavra, do seu próprio argumento. E ele diz que, antes que essas pessoas tirem conclusões apressadas, ele não é defensor de bandido, ele quer que quem roube, quem mate vá para a cadeia, ele antecipa o argumento alheio. No quarto parágrafo, ele coloca no seu texto aquilo que outras pessoas poderiam pensar, já como uma estratégia discursiva. Essa estratégia é interessante porque, à medida que alguém está lendo o texto, quando você lê um artigo de opinião, você já começa a refutar alguns pensamentos, você já começa a criar argumentos na sua cabeça. Dentro dessa estratégia, portanto, de você antecipar o argumento alheio, faz com que o leitor já repense a sua opinião antes de escrever uma contra-resposta, um contra-argumento. Aqui diz o seguinte, ele fala que a pior consequência do aprisionamento em massa é a superpopulação. Veja essa frase. A primeira frase dos parágrafos de desenvolvimento de um texto de opinião são fundamentais para que o restante desse parágrafo seja organizado. Afinal de contas, pessoal, um parágrafo de desenvolvimento de um texto argumentativo, ele se baseia em uma opinião expressa em uma frase curta, ou seja, um tópico frasal. Esse tópico frasal nos dá a possibilidade de desenvolver justificando o meu argumento. Vejam que aqui ele diz que a consequência do aprisionamento em massa é a superpopulação. Como assim a superpopulação? Aí aqui ele vai dizer o seguinte: quando trancamos 30 homens no xadrez com capacidade para receber menos da metade, como acontece nos centros de detenção provisórios de São Paulo, aqui ele já mencionou no local, mencionou um exemplo, os agentes penitenciários perdem a condição de garantir a segurança interior das celas. Então ele está dizendo o seguinte: superpopulação faz com que os agentes penitenciários percam o controle. A perca desse controle gera uma consequência: o crime organizado, que é o que ele vai mencionar no parágrafo seguinte e vai justificar por quê. A era das facções que comandam o crime de dentro dos presídios, capacidade da ordem, etc. e tal, requer dirigentes com experiência em segurança pública. Então, seria limitado a quantidade de pessoas experientes para lidar com o excesso de facções criminosas. Então, veja que todos os parágrafos de desenvolvimento são feitos a partir de um ponto de vista. Esse ponto de vista é exemplificado, esse ponto de vista é justificado. Ok? E aqui nós temos a conclusão, onde ele fala a respeito dessa necessidade de inteligência e entrosamento entre as polícias, centralização de informações, simplificação da burocracia e, principalmente, ele destaca aqui a coragem para criar penas alternativas que reduzam a população carcerária. Portanto, ele defende isso. População carcerária precisa ser reduzida para que outros problemas sociais também sejam amenizados.
Não adianta apenas prender o criminoso e deixá-los à mercê da violência dentro das cadeias, porque isso aí também vai gerar outros prejuízos para o Estado. Concluindo, ele diz que palpites demagógicos de políticos despreparados são dispensáveis. Então é um texto que faz uma crítica àqueles que incentivam a população a ter um pensamento que, do ponto de vista do articulista, é um pensamento fantasioso, é um pensamento equivocado. Achar que apenas basta colocar criminosos na cadeia, deixá-los lá por muito tempo, sem se preocupar com as consequências desse tipo de atitude. Certo, pessoal? Ok, turma, então por hoje é isso aí. Espero que vocês tenham conseguido associar a aula 1 com a aula 2, teoria prática, analisando aí o artigo de opinião, e a gente volta na próxima. Tchau!